Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui e dizer que é um prazer estar com todos vocês. Quando colocaram esse desafio de apresentar em 10 minutos, que antes era em 10 minutos, eu fiquei durante uma semana pensando o que eu ia apresentar. Se alguns assuntos, mas como apresentar um assunto em 10 minutos? Eu vou ter que saber administrar muito bem esse tempo, né? Aí me veio a ideia, gerenciamento do tempo. Bom, vou tentar falar um pouquinho sobre o gerenciamento do tempo. Gerenciamento do tempo é um assunto bem amplo e bem complexo. Se a gente fosse falar ele realmente a fundo, precisaria de horas aqui com vocês. Como a gente não tem esse tempo, temos no máximo 15 minutos aí, eu vou fazer uma introdução. Vou falar um pouco sobre as vantagens do gerenciamento de tempo e em seguida vou falar sobre uma ferramenta que nos auxilia no gerenciamento do tempo, que é o ciclo PDCA. Tá certo? Para a gente poder começar, eu vou pedir para vocês o seguinte, a gente tentar definir o que é gestão de tempo. Eu gostaria da contribuição de vocês. Planejamento. Muito bem, Milton, muito obrigado. O que mais? Organização. Disciplina. Disciplina. O que mais? Alguém mais pode me ajudar aí? Caber tudo. Caber tudo. Caber tudo. Tempo Ótimo. é dinheiro. Tempo é dinheiro. Exatamente. Tempo é vida. Hã? Tempo é vida. Tempo é vida? Exatamente. Na nossa vida, o tempo é muito importante, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma definição. Gestão de tempo é a arte de organizar a vida de forma a controlá-la e evitar perdas de tempo. Então, a gente tem que realmente organizar a nossa vida da melhor maneira possível para poder, assim, conseguir controlar o tempo e evitar essas perdas de tempo. Uma das maiores reclamações hoje em dia do ser humano é a falta de tempo. Falta de tempo para poder fazer tudo aquilo que ele gostaria de fazer. O tempo é algo realmente muito importante e extremamente escasso. Hoje em dia, como falaram, tempo é dinheiro. As empresas estão muito focadas em resultados e realmente buscam isso em cima dos colaboradores. Gestão de tempo é um assunto tão importante que ele deveria ser ensinado como matéria básica já na pré-escola. Porque se a gente tivesse realmente essa matéria, nós teríamos hábitos de produtividade muito mais saudáveis, principalmente na nossa infância. E com certeza teríamos adultos muito melhor preparados para trabalhar com o tempo, certo? Que é uma das grandes reclamações, como eu já falei para vocês. Quando a gente consegue realmente gerir esse tempo de maneira adequada, a gente tem algumas vantagens. Alguém pode me exemplificar vantagens que a gente pode ter quando a gente consegue realmente gerir de maneira adequada esse tempo? Organização. Ter qualidade de vida. Qualidade de vida, isso é muito importante, né? Muito. O que mais? A maior eficácia. Maior eficácia. Legal. Muito bom, Mais obrigado. descanso. Legal. Descanso, né? Que tem um pouco de qualidade de vida também, né? Então, eu vou mostrar algumas aqui, para a gente poder discutir um pouco. Maior controle. Quando a gente tem realmente objetivos bem definidos e tarefas bem planejadas, consequentemente a gente sabe o que a gente precisa fazer. Sabe quando, por quê, o que fazer e por quanto tempo a gente vai fazer isso. Com isso, a gente passa a controlar o poder. Aliás, controlar o tempo. E não é mais controlado pelo tempo. Então a gente tem o poder de controlar o tempo. Usando a nossa palavra aqui do nosso amigo Josué. Né? Realmente, então com isso, o controle fica evidente. Outra vantagem é o aumento da produtividade, que a Cecília falou. A produtividade, ela aumenta, porque nós temos uma outra ferramenta, uma ferramenta que a gente utiliza na gestão do tempo, que é delegar tarefas. Quando eu delego tarefas e quando eu controlo todas as minhas atividades improdutivas, com certeza eu aumento a qualidade do meu trabalho e, consequentemente, a minha produtividade, que nada mais é
que a produção maior dentro do mesmo tempo. Ou seja, uma produção muito maior dentro do mesmo tempo. Então, a gestão de tempo faz com que você consiga realmente ter um aumento nessa produtividade. Outro ponto importante é o aumento de tempo livre. Como o Newton falou, qualidade de vida. Tempo, né, para poder realmente descansar. Quando a gente consegue realmente delegar tarefas, a gente consegue fazer com que a nossa presença naquelas tarefas seja menos requisitada. Com isso, a gente consegue um tempo maior livre. Às vezes são pequenos espaços de tempo, mas que você pode já repor as suas baterias, recarregar as suas baterias, você pode se planejar para a próxima tarefa, e com isso você consegue ter uma qualidade melhor dentro do seu ambiente de trabalho. Outro ponto importante é que quando você consegue controlar muito bem o seu tempo, você acaba conseguindo fazer todas as suas tarefas ao longo da sua jornada de trabalho. Consequentemente, você não vai ter que ficar até tarde. Você não vai ter que trabalhar aos sábados, aos domingos, nem levar serviço para casa. E aí, nessas horas, você vai poder fazer aquilo que você gosta. Estar com a sua família. Então, você vai ter uma qualidade de vida muito maior. Certo? Então, realmente, é importantíssimo algumas das vantagens. Além da economia de dinheiro, de tempo e de outras que a gente pode colocar aí. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo PDCA, que apesar de ser uma ferramenta de qualidade, é uma ferramenta que nos auxilia bastante no gerenciamento do tempo. Ele nos ajuda a analisar o uso do tempo de acordo com as atividades da empresa. E também no planejamento do tempo. Certo? Vocês conhecem essa ferramenta? Sim. Ciclo PDCA? Sim. Quem pode me dizer quantas etapas são formadas no ciclo PDCA? 4. Alguém sabe me dizer quais são? Planejar, Planejar, executar, Controlar. e avaliar. Apesar de vocês já conhecerem bem essa ferramenta, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Não vou me aprofundar muito exatamente para não ficar repetitivo, mas vou explicar um pouquinho cada uma das etapas. Mas antes a gente vai ver o que realmente é o ciclo PDCA. O ciclo PDCA foi idealizado por Karl Marx e mais tarde aplicado por Deming, no ciclo de Deming, no uso das estatísticas e métodos de amostragem. O ciclo nasceu no escopo do TQC, Total Quality Control, que é controle total da qualidade, certo? Como sendo uma das principais ferramentas no gerenciamento de atividades. Outro ponto importante é o conceito do ciclo. Ele evoluiu ao longo do tempo. Ele vincula a ideia de que uma organização, para poder chegar a um objetivo traçado, ela tem que necessariamente planejar e controlar todas as suas atividades. E aí que entra o ciclo PDCA, como vocês falaram. E para começar, eu vou explicar a primeira etapa do ciclo, que é o planejar. No planejamento, a gente tem, primeira coisa, identificar quais são os objetivos. Ou seja, definir quais são esses objetivos. Com isso, a gente consegue elencar quais são as prioridades que nós temos dentro desse ciclo, dentro desse projeto. Em seguida, nós temos que ver quais serão as nossas estratégias. Como serão as nossas estratégias? Quais são os métodos que nós vamos utilizar para poder chegar a esse objetivo? Uma vez que a gente conseguiu planejar, escolher quais são as estratégicas, falta o quê? Faltam os recursos. E aí a gente tem que planejar quais recursos serão trabalhados. Recursos de pessoal, recurso financeiro, recurso estrutural, recurso de ferramenta. Então todos esses recursos serão realmente vistos dentro do planejamento. Depois que eu já vi o meu objetivo, já tracei as minhas estratégias e por último, vi quais são as ferramentas, ou seja, os recursos que eu preciso realmente para fazer isso, eu passo para a segunda etapa, que é o fazer. No fazer eu vou colocar a mão na massa mesmo, eu vou executar todas as ações que eu vi no meu planejamento. Em seguida, eu passo para a terceira fase, que é o controle. Como eu já planejei, identifiquei quais são os meus objetivos,
realizei as minhas atividades de acordo com o meu planejamento, eu tenho que controlar, para me saber se todas as minhas atividades estão dentro daquilo que eu esperava ou se estão abaixo do que eu esperava. Para isso, eu preciso de indicadores corretos para cada tipo de tarefa. Uma vez definidos esses indicadores, eu faço todas as medições. Cheguei à minha conclusão, aí eu passo para a quarta fase, que é o agir. No agir, eu vou verificar todas aquelas ações que foram dentro do esperado, eu vou manter como padrão. E aquelas que estão abaixo do esperado, eu vou fazer ações corretivas. Então eu vou identificar quais são essas ações. Para isso, eu volto para o meu ciclo PDCA. Planejo de novo quais são as ações, executo, checo e vou agir em cima. E eu fecho o meu ciclo de melhoria contínua, que é o ciclo PDCA. Gente, alguma dúvida com relação a isso? Então, fechando o ciclo, essa é uma grande ferramenta para a gente poder gerenciar o nosso tempo, certo? Nós temos outras ferramentas realmente muito importantes, que nós vamos ver nos próximos módulos aí. E para a gente poder terminar, eu quero deixar uma reflexão para vocês. O importante é trabalhar hoje, aqui e agora, pois o passado é irrecuperável e o futuro apenas um conceito. Devemos saber administrar nosso tempo respeitando todas as nossas esferas, buscando descobrir por que adiamos decisões e como fazer para controlar essa tendência, aproveitando assim melhor o nosso precioso tempo. Gente, muito obrigado, era isso.